Dando continuidade, ouviremos o projeto Ouvindo, Contando, Cantando e Dramatizando Fábulas, uma experiência na creche da Escola Municipal de Ensino Infantil Benjamin Alves de Carvalho, com a professora Maricélia e também auxiliadora Iuná. Boa tarde, gente. Primeiro, eu fui escolhendo a história aleatoriamente. Eu não tive nenhum objetivo com qualquer história. Então, eu separei algumas histórias, que foi o Gato de Botas, depois veio Chapeuzinho Vermelho, João e o Pé de Feijão, que eles adoraram. Algumas dessas histórias teve ponte com o livro positivo, que a gente trabalha na sala, né? Só o livro, a história O Pé de Feijão, ele tinha sido incluído no livro, e a história também do Gato de Botas. As outras não. Então, eu fui contando a história, e no momento que eu estava apresentando para os alunos o alfabeto, eles falavam assim, eu dava as letras. O V, mas o V é o da vovó de Chapeuzinho Vermelho. Então, aquele V ali não era um V simplesmente como estava aparecendo lá. Tinha um significado para o aluno. O B é da bota do Gato de Botas. Então, ele já sabia por que ele estava aprendendo o B. Como é que ele vai saber se o Gato de Botas escreve com a letra B? Então, ele já viu na história. Essas histórias foram contadas de várias formas. É uma coisa que a minha colega falou anteriormente, que a criança, nessa fase de idade, elas não se incomodam se a gente apresentar essa mesma história várias vezes. Essa história, se eu fosse contar nos dedos, eu acho que eu contei umas 10 vezes cada história, ou mais. Depois que eles ouviam da professora, eles recontavam, eles dramatizavam, eles desenhavam. Então, a história, todas as histórias, ela foi sendo degustada pelos alunos, sabe? Mas bem mastigada mesmo. E aí veio todo o processo de aprendizagem. Pode dar sequência. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, né? É uma fala de Paulo Freire, que eu acho que a leitura, ela começa desde o momento que a gente está no ventre da mãe, né? O bebezinho, ele já faz a leitura dos sentimentos da mãe, alguma coisa que acontece na nossa vida, vocês sabem que afeta o feto. E isso é um tipo de leitura, né? O bebê sente quando a mãe está triste, quando a mãe está feliz, quando o pai está ajudando na gravidez, quando não está. Isso é um tipo de leitura. Então, a leitura já vem antes mesmo do nascimento, né? Então, não precisa muita explicação. Bom, esse projeto foi desenvolvido com criança de 3 anos. O eixo central, linguagem oral e escrita. Os eixos transversais, arte e movimento. E é claro que veio muitas outras coisas por trás disso, né? As emoções, os sentimentos. Tinha criança que eu achava assim, quando eu contei a história do lobo mau, de Chapeuzinho Vermelho, tem crianças que eu dizia, quem tem medo do lobo mau? E aí tem criança que dizia, eu não tenho medo do lobo mau. Mas essas crianças que não têm medo do lobo mau, se você vê na história da criança, é porque existem outras trajetórias na vida da criança que é muito pior do que um lobo mau. Então, lobo mau para ela não tem medo. Então, o que é o papel do professor? O lobo mau é um personagem que a gente precisa ter medo. Na história, ele é mau, né? Ele é mau, ele pega a vovozinha, ele tem uma história que come, tem outra história que a vovó se esconde. Então, vamos ter medo. Eu tenho medo do lobo mau. Então, eu faço aquela criança que não tem medo, ter medo, mas ela também pode fazer com que eu também não sinta medo, né? Que é uma troca. E aí, as histórias vão sendo contadas e vendo muito mais do que isso aí, certo? Conhecimentos privilegiados, né? Aí toda a construção de conceitos sobre a escrita e a leitura, desenvolvimento do pensamento narrativo lógico e sequencial temporal, desenvolvimento de sentimentos e emoções, artes plásticas, desenvolvimento do gosto pela leitura, reconhecimento do código da escrita e interação social. Tudo isso vai sendo trabalhado. Quando a gente faz um projeto, a gente faz assim, tem justificativa, tem objetivos, né? Tem toda aquela parte técnica. No meu conviver com o projeto, eu penso mais assim, no que é que eu vou tirar de bom para a minha criança?
O que é que eu vou trabalhar com esse projeto que vai ser bom para os meus alunos? Então, essa parte assim de sistemática, eu não me preocupo muito, porque ela vai vir, né? De uma forma ou de outra ela vai vir. Então, os meus alunos estão desenhando, o grafismo dele melhorou muito, a imagem de pessoas que antes eram só riscos, hoje já aparece olho, boca, nariz. Então, isso vem com naturalidade, você não precisa botar no papel, né? É claro que tem que estar, mas isso vai vir, se você botar ou não, tá bom? Bom, como eu já disse, aí são as histórias que eu trabalhei. Né? João e Maria, o gato de botas, João e o pé de feijão. Quando a gente programou o projeto, a gente estava aí, mas já foi acrescida aí, Cinderela, que eu estou agora em Cinderela. E uma coisa que me chamou muita atenção, ultimamente eu estou contando Cinderela, mas é claro que essas daí não estão mortas. De vez em quando eu vou lá, busco e cato e trago para a sala. E essa semana, 2 alunas chegou para mim e disseram assim, tia, eu tenho um vestido novo. Pensando, eu digo, por que eu estou me dizendo que tem um vestido novo? Que bom que você tem um vestido novo. Aí a outra chega, tia, minha mãe comprou um sapato novo. Eu ouvindo e não fazia ligação com o que ela realmente queria me dizer. E aí depois, em casa, eu comecei a pensar assim, eu digo, poxa vida, Maricélia, se toca. Por que ela está dizendo que tem um vestido novo, que tem um sapato novo? Eu estou contando a história de Cinderela, que Cinderela, quando sabe que o príncipe vai dar uma festa, né, para escolher a noiva, Cinderela não tem nem vestido novo e nem sapato novo, né? Então, por que ela está me dizendo que a mãe comprou um vestido novo e um sapato novo para ela? Não foi uma aluna, não, gente. Foi 2 ou 3, eu não sei bem. Todo dia uma dizia, tia, eu tenho um vestido novo. Teve uma que me disse bem assim, tia, eu tenho um vestido novo. Ele é do São João. Né? Porque vestido de São João, você sabe que é todo arrumadão. Aí veio aquele estalo, eu digo, já sei. Eu estou contando a história de Cinderela. Ela não tem um vestido novo, não tem um sapato novo para ir na festa. E a fada madrinha, né, um passinho de mágica, transforma e dá para ela o vestido novo, o sapatinho novo. Então eu pensei, eu digo, elas já estão querendo me mostrar que tem um vestido, que não é Cinderela, né? Que elas têm um vestido novo. Então eu fiquei pensando assim, em todas essas histórias que eu contei, todas elas teve uma culminância. Então, o Chapeuzinho Vermelho, eu concluí com o capuz do Chapeuzinho Vermelho, como vocês estão vendo ali, ó, e o capuz do Lobo Mau. Eu não sou muito boa fotógrafa, acho que vocês perceberam, né? Tá horrível, mas aqui é uma aluna de Chapeuzinho Vermelho e um aluno com o Lobo Mau. A história de João e Maria, eu concluí o seguinte, eu fiz, tinha uma barraquinha na sala de aula e eu transformei essa barraquinha na casa da bruxa, que era cheia de chocolate e de doce. Então, eu enfeitei ela cheia de doce de chocolate e eles entraram e cada um pegaram o doce e levaram para casa. O pé de feijão, João e o pé de feijão, foi o seguinte, eu peguei aquela técnicazinha da gente botar um algodãozinho e tal, e eles ficaram na sala durante os dias, germinou e eles levaram para casa. Aí eu não estava com ideia para fazer Cinderela. Como eu iria culminar essa... Não é culminar, não seria só o final, tá? Porque todas essas já teve a culminância, mas ainda eu continuo contando, rebuscando. Aí eu tive a ideia seguinte, eu vou fazer um baile. Esse baile vai ser feito na sala de aula. E esses meninos vão trazer roupas novas para vestir. Um vestido mais arrumado, né? Não precisa ser novo. Um vestido que ela se sinta que está arrumada para uma festa de baile, de rei, de príncipes e princesas. A gente vai fazer o comunicado, os pais vão ler e vão mandar. Quem tiver, ótimo. Quem não tiver, a gente ajeita, dá o nosso jeito. E vou confeccionar cada uma tiarinha de princesa, de príncipe, para cada um deles. Então, veio a ideia a partir da oralidade da criança, de dizer que tem um sapato novo, um vestido novo. Tá bom? Bom, os resultados alcançados durante o desenvolvimento do projeto é o seguinte. Aí tá, íamos percebendo as hipóteses, os conceitos que os alunos iam construindo sobre a escrita e a leitura, sobre o mundo, sentimentos, valores, quando nas conversas na rodinha diária, na construção do desenho, nas situações dramatizadas e no convívio com os colegas.
pois foi possível perceber ainda o desenvolvimento do grafismo, na expressão oral, na narrativa, dentre outros. E, assim, teve muitos outros, né? A gente poderia citar vários aqui. Mas o relacionamento da turma melhorou muito com o contar da história. A criança, de fase de creche, na creche, né, eu acho assim, elas são carentes desse mundo lúdico, fora da realidade, onde o gato fala. Né? Aí, quando eu contei a história do gato de botas, tia, mas gato não fala. mas na história, o gato de botas fala. Então, como é que um gato vai falar? E tem que trazer essa vida, esse lado lúdico para essas crianças, porque vocês sabem que a criança de creche são crianças carentes. Né? E aí, o que é que acontece quando eles ficam adolescentes? Vão para o mundo das drogas. A droga é a fuga da realidade para o lado lúdico. Se ele começar, na fase de infância, já ter esse lado lúdico, possivelmente, né, ele pode até buscar, na adolescência, outros meios de fugir da realidade, que não sejam as drogas. Tá bom? Então, eu também me preocupo com isso. A bibliografia, né, Abramovich, esses outros aí que nós pesquisamos, mas que o livro, na verdade, ele foi o último passo a trazer para a sala de aula. Primeiro eu contei a história sem livro, de forma assim bem simples. Depois ela ia ganhando coisas mais... eu ia imitando as vozes dos personagens, sem livro também. Depois eu ia contando com a ajuda deles. Essa técnica é maravilhosa. Então, um dia existia um rei que tinha aí eles completavam, uma filha. E depois casou com uma mulher que tinha, aí eles diziam 2 filhas. Então, eles mesmos vão começando a construir a história com você e daqui a pouco eles estão contando sozinhos a própria história. Claro que da forma dele, cada um de uma forma mais detalhada, outros mais sintetizadas, mas todos eles contando história. Tá bom? Agora eu vou apresentar para vocês algumas fotos também que a gente tirou. Essa é a minha colega de trabalho auxiliadora, né? Não pôde estar presente. Então, ela não pôde estar aqui hoje com vocês. Esse aluno aí é Marquinhos, é o xodó da creche, né? Tia Dora contando a história do Chapeuzinho Vermelho, acho que dá para ver. E esse momento ele vem bem depois mesmo, que já experimentaram toda a história de diversas formas. Aí sim eu trago o livro e mostro para ele que a história que eles ouviram, que eles imaginaram a Chapeuzinho, existe uma verdadeira Chapeuzinho Vermelho. Pode passar. Acho que eu vou estourar o tempo. Aí também eles gostam de pegar um livro, contar a história. Então, cada aluno teve esse momento. Uma coisa também que eu acho muito bom da professora fazer é não priorizar assim, um aluno para contar a história, um aluno para representar Chapeuzinho Vermelho, uma aluna para representar Cinderela. Então, todos participaram. Todos eles tiveram acesso ao livro, pegaram o livro e contaram a história. Todos eles se vestiram de Chapeuzinho Vermelho, todos eles se vestiram de Lobo Mau, certo? Eu não priorizei uma só, nenhum outro. Quem quisesse, não. Todos eles fizeram. Pode passar, pode ir passando, viu? Aí é o meu Lobo Mau. Outro Lobo Mau. Essa daí é o Encanto, que ela se desenvolveu muito a partir das histórias. Aí, ó, para vocês. Essa é a casinha que eu falei. Ela estava toda enfeitada de chocolate, por fora e por dentro. Então, eles entravam e eu não consegui tirar o dia, porque eu tiro com o celular. Por isso que sai essas fotos assim. E eu estava com meu celular descarregado. Tá bom? Aí eu não tirei, mas tirei no outro dia que eles estavam ainda arrumando. Aí ao redor, tá vendo? Aí eles estão colocando chocolate. Aí o nome do projeto. E os desenhos que eles fizeram estão lá colocados na sala de aula. Pronto, acabou. Obrigada, viu, gente?
Escola Emei José Garcês Vieira, responsável Esmeralda Souza e Valna Patrícia. Boa tarde. Sou Valna Patrícia, professora do Emei José Garcês Vieira, e estou aqui para apresentar para vocês o projeto Pintando o Sete no Garcês. Esse projeto teve abrangência na creche e na educação infantil e a execução foi no ano de 2010. Os responsáveis em apresentar o projeto foi a professora Esmeralda Souza e eu, Valna Patrícia. Os participantes foi a coordenação, o suporte pedagógico, as professoras, as estagiárias e as educadoras assistentes. Bom, o porquê de fazer esse projeto? O fazer artístico sempre existiu na nossa escola, mas o projeto foi uma forma de organizá-lo melhor, propondo objetivos e metas. Não seria mais só o fazer por fazer, mas fazer por quê e fazer para quê. O objetivo foi despertar na criança o desejo de criar, de desenvolver suas potencialidades e se expressar através da arte. Os componentes curriculares trabalhados teve no seu eixo principal a arte, através de músicas, dramatizações, colagens, pinturas, modelagens, desenhos e expressão corporal. Mas outros componentes curriculares também foram trabalhados, visto que esse projeto foi interdisciplinar. Foi trabalhada a matemática através de seleção, agrupamento, quantificação, seriação, formas geométricas, semelhanças e diferenças. A linguagem oral através de rodas de conversa, organização da rotina de trabalho e teatro. A linguagem escrita através de pequenos textos, diferentes tipos de registros das atividades que iam sendo trabalhadas. Natureza e sociedade através de noções de tempo, socialização e preservação do meio ambiente. O projeto foi bem aceito por todos os alunos, que através de atividades lúdicas participaram ativamente do seu desenvolvimento. Os objetivos propostos foram alcançados na sua maior parte. Termino aqui minha participação com o pensamento de Jean Piaget, que ilustra bem o que foi o projeto e como esse foi visto e encaminhado por todos nós que fizemos parte dele. A educação artística deve ser, antes de tudo, a educação da espontaneidade estética e da capacidade de criação de que a criança desde pequena já manifesta presença. Ela não pode, menos ainda que em qualquer outra forma de educação, contentar-se com a transmissão e a aceitação passiva de uma verdade ou de um ideal completamente elaborado. A beleza, como a verdade, não vale senão criada pela pessoa que a conquista. Passo agora a palavra à Esmeralda Souza, que vai dar continuidade à apresentação mostrando as fotos que foram tiradas no decorrer do projeto. Boa tarde, gente. Continuando aqui mostrando os retratos, né, aqui nós temos algumas professoras da creche contando história, eles contando a história e a professora registrando, né? Vai passando, continuação, vai passando. Contando história, todas as professoras participando, né? Berçário 1 e 2, fazendo atividade de bolas, né? É muito engraçado, os bebezinhos amassando a bola e depois brincando com a bola, né? Pintura, né? Continuação, eles amassando a bolinha, ali fazendo as mãozinhas. Aqui é educação especial. Alunos que vêm de fora, né, trabalhando, a professora trabalhando ali, ele criando, e ali está a professora música, cantando música com eles, né? Aqui a professora fazendo arte, né, com eles, aí, desenho aí, vai passando. Professora fazendo ali arte ali também. Vai passando, pintura aí, a professora fazendo 4 anos. Aqui é 5 anos, fazendo uma árvore de Natal. Aqui fazendo trabalho de modelagem, um grupão, 3 turmas juntas. Folclore ali. Aqui fabricando os carrinhos.
Ali criando história, eles estão mostrando, né? Ali a professora fazendo bagunça mesmo. Por isso que a gente inventou mesmo pintando certo. Porque eles gostam de bagunça. Aqui fazendo copinho ali, pintura. Fazendo trabalho com o coco, né? Vai passando. Aqui eles fizeram esses quadros, estão mostrando. E aqui nós fizemos uma música, né, de arte, só que não deu para passar a música, né? Mas eles criaram a música com a gente e eles brincaram, mostrando os instrumentos, né? E muito obrigada, gente. Vamos dar continuidade com o projeto Brincando e Conhecendo Minha Cultura, da Escola de Ensino Infantil Dom José Brandão de Castro, responsável Rejane Alves da Silva. Boa tarde a todos. Meu nome é Rejane, sou professora da EMEI Dom José Brandão de Castro. Estou aqui para apresentar o projeto Folclore, brincando e aprendendo com a minha cultura. Folclore não é apenas folguedos e festas. É a história construída pelos anseios, aspirações e esperanças de um povo. É uma linguagem na qual se manifesta a unidade que mobiliza multidões, que busca a sua verdade na identificação da cidadania, preservando seus valores e mantendo vivas suas raízes através das gerações. Essa foi uma mensagem, né, de Cláudia Maria Assis, é uma pesquisadora de folclore, uma pernambucana, e assim que melhor traduz, né, que melhor traduziu assim o nosso pensamento, a nossa concepção de cultura popular. Tá? Então, passar um pouquinho. A EMEI Dom José Brandão de Castro tem como coordenadora geral Maria Aparecida Santos, que está ali, responsável pelo projeto, que fui eu. Né? A abrangência foi os alunos do turno vespertino da educação infantil. Professoras envolvidas, né? Edemia Barreto, que se encontra aqui também, e Maria Leida Cruz Silva. O período de execução foi durante o mês de agosto de 2010. Bom, o projeto Folclore, porque, primeiro, 22 de agosto, né, é uma data reservada, né, em comemoração ao folclore. E nós achamos assim, importante não só dedicar o dia 22, mas sim todo o mês de agosto a essa data, que, assim, no nosso ver, é uma data importante. E por se tratar de um momento assim, mágico, né, o folclore é um momento mágico, cheio de ricas lendas, né, parlendas, músicas, brincadeiras. Então, é um momento, é uma data que não deve ser esquecida, deve ser trabalhada principalmente na educação infantil, por esse momento mágico que permeia toda a educação infantil. Então, nós dedicamos o mês de agosto completo ao conhecimento desse movimento cultural. Então, posso tratar. Então, o projeto também ele foi articulado com o livro, né, do Sistema Integrado, que o volume 3, né, grupo 5, ele fala sobre o folclore, né, que tem como tema o folclore. Então, a gente articulou o projeto ao livro, né, e desenvolvemos o projeto. Então, ele propôs para a criança promover um espaço, né, não só de conhecimento e valorização da cultura, mas também uma forma de preservar a nossa cultura popular, né? Um espaço onde a criança pode levar, pode discutir, trocar a sua cultura aprendida em casa, né, no seu bairro, na sua cidade, com a cultura, né, ainda que se mantém, né, as tradições que ainda se mantêm. Então, a gente também vê assim, o folclore não como assim, uma matéria morta, né? Porque o folclore ele é vivo e está presente na vida de todos nós de uma forma muito intensa. Então, isso que a gente quis é também uma forma melhor de a gente conhecer nossas crianças, conhecer suas familiares, a partir do momento que a gente solicita pesquisas, né, com brinquedos e brincadeiras, com as histórias contadas pelos pais, pelos avós, pelos antigos na sua casa, né, pelas pessoas mais antigas. Então, a gente vai conhecendo melhor tanto a criança, seus familiares e a comunidade que está inserida. Objetivo geral: conhecer, vivenciar e valorizar as manifestações da cultura popular brasileira, incentivando o gosto pela leitura e diversas expressões artísticas. Específicos: conhecer diferentes manifestações folclóricas, estimular expressões artísticas individuais e coletivas, desenvolver o hábito de pesquisa, utilizar a linguagem oral e escrita explorando as riquezas dos textos folclóricos,
promover o desenvolvimento integral das crianças, resgatar brinquedos e brincadeiras populares, comparando no tempo e no espaço. Desenvolver o gosto pela música, a dança da cultura popular, produzir trabalhos artísticos utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da colagem, dobraduras, construção de sucatas, desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de produção e criação. Propor pesquisas sobre brincadeiras antigas, trabalhar o respeito à cultura de cada aluno, desenvolver a oralidade, vivenciar histórias, contos e músicas, interessando-se assim pelas atividades propostas em sala de aula no dia a dia escolar. Estabelecer o diálogo também entre a escola e a comunidade. Pode passar. Bom, as principais atividades desenvolvidas foram filmes. Nós iniciamos, assim, problematizamos. Então, cada professor ele trabalhou de forma diversificada e dinâmica em sua sala, certo? Então, todos os dias tinham atividades bem diversificadas, né, como filmes, as cantigas populares, danças de roda, apresentação de histórias, solicitação de pesquisa, né, os relatos das pesquisas. Então, primeiramente, a gente apresentou filmes, né? Então, filmes sobre aquelas lendas, que muitas crianças já conhecem algumas, como Saci Pererê e tal. E daí, eles começaram a pesquisar também em casa, a gente foi solicitado para conversar com os pais, e cada um, todos os dias, ele vinha com uma história. Ah, minha mãe contou uma história de lobisomem, aquelas histórias que eram contadas pelos pais, pelos avós, que a gente também, acho que já passou por isso, né? E uma maneira de poder a gente problematizar o tema com eles, né? Para saber um pouco sobre o que é que eles já tinham, quais são os conhecimentos que eles tinham a respeito do tema. E eles ficaram encantados com os filmes, né? As conversas em rodinha, Hora da História. Então, foram distribuídos vários livros sobre as lendas, né? Sobre as histórias. Cada um, diariamente, escolhia uma história. Dessa história, a gente ia explorando, né? Todas as outras áreas do conhecimento, matemática, né? Linguagem oral, escrita. E depois, a gente construía uma historinha. Ele fazia o desenho, né? Dessa história, ou apresentava, ou fazia uma dobradura, ou uma pintura. E o professor servia de escriba, e eles iam construindo uma historinha. E cada dia era uma história. E no final a gente montou o livrinho das lendas, né? Grampeamos e formamos o livrinho das lendas. Leitura escrita, né? Foram explorados também os diversos gêneros textuais. Entre eles, parlendas, adivinhas, trava-línguas, letras de música. Então, muito rico também. A gente trabalhou o livro, né, Quem Canta Seus Males Espantas também. 2, né, que trabalha com esses diversos gêneros, né, textuais. Então, até hoje mesmo, as crianças ainda ficam na sala, né, inventando trava-línguas, eles inventam adivinhações e ficam lá sempre ainda trabalhando nesses temas. Pesquisa com os pais e pessoas mais velhas da família, sobre os brinquedos, brincadeiras de infância. Então, sempre a gente solicitava para conversar com os pais em casa, perguntar como era a brincadeira, né? Muitos traziam escrito, outros, né, relatavam a sua experiência, né, com os pais, com as pessoas mais velhas. Muitos deles, por exemplo, assim, os pais são novinhos ainda, né, dizem, meu pai ainda brincava com isso, mas minha avó já não brincava. Aí contava as histórias que eles vivenciaram e fazia essa comparação do tempo de antes, né, da vovó, com a de hoje. Será que essas brincadeiras ainda existem? E eles ainda vivenciam muitas brincadeiras que eram da avó, do avô, então a tradição vai se mantendo. Bom, então, todos os dias eram trabalhadas essas atividades, bem diversificadas, né? Produção de brinquedos com sucata, né, dos brinquedos antigos, produção de instrumentos musicais, todo feito, né, por eles, né, para valorizar, né, a sua criação. Bom, resultado, né? Então, foi muito gratificante poder ter participado e participar com as crianças. Eu aprendi muito, né? A gente vai pesquisando, vai procurando entender mais sobre a cultura, que às vezes fica estagnado, então tem uma visão muito, né, muito fragmentada do que é o folclore. E a gente vai estudando e vai entendendo melhor, e vai assim, dessa forma vai passando para as crianças, né? E melhorando também o seu repertório, o nosso e o dele, né? O repertório musical e vocabular. Então, houve uma melhoria grande nas relações interpessoais, né? A sensibilização e a preocupação com o outro. Ampliação do vocabulário, né? Tanto musical como o repertório vocabular musical e a oralidade.
desenvolvimento das suas potencialidades criativas, artísticas e expressivas, revelando muitos talentos adormecidos. Então, foi muito gratificante ver crianças que mal, às vezes, falavam, assim, e, de repente, chegou na culminância, né, apresentar, encenar na frente de muita gente que eles não conheciam, até foi reconhecido por muitas pessoas. Nossa, aquela criança apresentando, que ela mal fala na sala de aula, não fala com ninguém, e chegar assim a apresentar na frente de todo mundo. Então, foi muito gratificante passar algumas fotos agora. Bom, aqui foi a culminância do projeto, né, onde foi feito o quê? A explanação, foi exposto os trabalhos apresentados pelas todas as turmas, e cada turma foi apresentar, né, suas coreografias, suas apresentações. Pode passar. Aqui foi brinquedos, brincadeiras, foram, né, expostos, né, toda a sua produção. Pode passar. Aí, no início, né, eu fiz uma pequena explanação sobre o projeto, né, para os pais entenderem o porquê, né, a importância, né, desse tema na formação das crianças, né, sempre enfatizando e estimulando o respeito às diferentes formas de viver dos diferentes grupos sociais. Pode passar. Então, eles fizeram peças teatrais, né, apresentaram parlendas, apresentaram adivinhas, danças de roda, dança do coco, reizado. Foram bem diversificados, muito bem trabalhados, foi muito gratificante, todas as turmas. Agora só um minuto que a gente vai apresentar, tá? Agora os meninos vão fazer uma pequena apresentação teatral, tá, da turma? Foi eu. É meu. Nem é seu, é meu, sua cara de coruja. Me dá, bilhete, não dou. Me dá, não dou, me dá. Para, criança, você não prepara começando de ler o livro? Sim. Eu vou contar uma história pra você dar o livro. Me deixa eu contar. Tia toda. Pode abrir. Não. Essa aí é a primeira história do Saci. Agora. Uso tuca vermelha e tem uma perna só. Deixa eu ir que eu tenho que cuidar dos animais, que tem muito caçador lá querendo matar os animais e derrubar a floresta. Fui! A próxima história é do Curupira. Ele foi, mas eu cheguei. Sou o Curupira. Tenho cabelos de fogo. Tenho os pezinhos para trás. E não tenho medo de cara feia, não. Deixou eu que tem um monte de caçador querendo matar os animais. Tchau, crianças. E a próxima história da Yara. Olha ali. É você mesmo, metade mulher, metade peixe. Vivo nas águas, cantando e encantando os moços bonitos para levar para o fundo do mar. Olha como ela é bonita. Eu sou mais linda do que essa. Tá com inveja, Emília? Nada. Tá sim. Tô nada. Tá sim. Eu não quero ouvir mais de história. Não dou. Para, criança. Ainda tem mais história. Tia da mula sem cabeça. O lobisomem, a cuca. Volta, crianças, são apenas histórias. Dando continuidade, teremos o projeto Vida de Bicho, da Escola Municipal de Ensino Infantil José Augusto Savazani,
com a professora Cristiane da Silva Costa e Luzinete de Jesus Soares. É um prazer enorme estar mais uma vez participando do Encontro Pedagógico e Cultural do município. É a terceira vez que a gente tem a honra de poder estar participando da EMEI José Augusto Arantes Savazini, que está localizada lá no Japãozinho, e que a gente tem a cada ano assim, superado, porque temos somado forças, não só dentro da escola, mas como na comunidade local também. Então, esse ano nós estamos com o projeto Vida de Bicho, que partiu de uma experiência prazerosa de um passeio com as turminhas da creche. E tomou um rumo tão grande, tão assim prazeroso, que através da rodinha ele nasceu esse projeto. E que envolveu toda a escola desde fevereiro, e a gente está fazendo a culminância agora no mês de dezembro. Então, a responsável pela elaboração do projeto inicial foi minha, mas não fui eu que executei sozinha, porque a gente não trabalha só. A gente trabalha em parceria com as turmas da creche, onde tivemos a educadora Glória, Lourdes, Renata, que infelizmente não estão mais conosco, mas foi quem realmente iniciou o projeto conosco. Temos a professora Luzinete, que vai estar explanando a partir do momento que ela assumiu a turminha de 4 anos, e também teve a turminha de 5 anos que se integrou nesse projeto. E a partir daí a gente formulou, através também do Sistema Aprende Brasil, onde a gente tem alguns eixos, onde a gente aprimorou dentro desse projeto. O número de alunos da nossa escola é 85 alunos, o número de professores 4, e iniciamos de fevereiro e vamos culminar agora em dezembro. O nosso objetivo geral foi construir o conhecimento de ordem pessoal e social no processo de ensino-aprendizagem, no desenvolvimento global, por meio de produções significativas e interdisciplinar. Ou seja, a partir dessa prática, desse conhecimento que a gente vai estar a cada dia explorando do aluno, entendendo que a educação infantil não é só o cuidar, mas também o educar. A gente partiu desses princípios dentro dos eixos em que a gente observava que tinha conhecimentos que deveriam ser privilegiados no sentido de ter cidadania, de ter ética, de trabalhar as questões ambientais que está tão gritante para um melhor planeta nosso. Então, eu vou estar passando agora para a professora Luzinete, que ela vai estar explanando essa parte prática e tão prazerosa que é a aprendizagem. Obrigada. Quando nós falamos em construir conhecimentos, precisamos dar às crianças essa oportunidade. Como daremos essa oportunidade? Sempre que eu estou dando aula, no momento eu crio assim, narração de história. Desculpa, narração de história. Eu coloco um cartaz ali bem criativo e coloco a criança para dar a aula dela. Então, o que é que acontece? A criança narra a história da maneira que ela aprendeu ou que fluiu da vida dela, e ali todos ficam observando, e isso dá uma oportunidade à criança para expor, entendeu? Esse objetivo específico, ele define de diversos animais e as suas principais características. O que aconteceu? Vida de Bicho, o nome do projeto. Ele veio aprimorar os conhecimentos da criança, porque nós trabalhamos com diversos animais. Fizemos uma fazendinha na própria escola, onde eles vieram aprender o quê? As características de cada animal, assim também como definir se o animal era vertebrado ou invertebrado. Isso levou muitas perguntas, porque a criança ficava, quando eu perguntava, e a borboleta? Era o quê? Um animal vertebrado ou invertebrado? Muitos questionavam, se ele tem osso. Não, é justamente por isso que ele é um animal invertebrado. Geralmente, os animais invertebrados, eles são de pequeno tamanho. E aí fomos explorando o tamanho, a espessura do animal, o comprimento, isso tudo que entra a diversidade também de vários assuntos. A gente tem matemática, que é a diversidade em todos os temas, né? Participar de jogos, canções, brincadeira, entre outros. Todas as brincadeiras, as músicas, trabalhamos sim em todo tipo
como eu trabalho muito com a música, que eu gosto muito, porque a música hoje ela faz parte da vida da criança. O que é que acontece? Nesse livro, do Positivo, ele trabalhou como foi o início do alfabeto e como o homem se comunicava antes, que era através de desenho. Então, a música hoje, ela passa o quê? Através da música, nós aprendemos, aqui, principalmente a criança. Ela aprende muito com a música. Então, em todas as minhas aulas tem que ter música, tem que ter história, algo assim que seja... A criança é desse jeito, ela não se põe quietinho por muito tempo. Né? Então, a gente, que nós somos professores, temos que estar a cada dia criando algo diferente. Conhecer e nomear os diversos animais, apontando sua diversidade, onde eles moram, onde eles vivem, como é a casinha ali. O nosso cartaz eu fiz assim. Isso entra a participação da família, porque os pais eles têm que interagir com a escola, com o professor, e dando atenção ao aluno. Eu pedi para cada aluno ele trazer a figura de um animal e, se possível, a casinha deles. Como todo mundo sabe, a criança que geralmente vê um passarinho mais em casa na gaiola, muitos trouxeram a casinha, que era o passarinho dentro da gaiola. E aí eu fui trabalhar o seguinte, que o passarinho estava ali, mas não era o lugar dele, porque o lugar dos bichos é solto, é ter liberdade. Também trabalhamos o seguinte, alimentação, porque toda criança ela gosta de ter um animal. Até nós, né, que somos adultos, gostamos sim de animais. Então, por que trabalhar tanto com animal e essa vida que o projeto trouxe, vida de bicho? Por quê? Porque hoje nós vimos o seguinte, como o tema de manhã, né, a palestrante ela falou o seguinte, valorizar a vida. Onde hoje nós estamos vendo o seguinte, a valorização da vida do ser humano, o ser humano já não está dando mais valor à vida. Imagina a vida de um animal que não fala, que não pensa, que não tem como se defender. Então, assim, eu sou uma defensora da ecologia, trabalho muito, gosto de animais, se possível, faria qualquer coisa para salvar um animal, que já fiz, né? Como trabalhar o manual, né, materialmente com a criança, com massa de modelar, que está lá no stand, eles fizeram jacaré, um monte de bichinho, da maneira deles, mas fizeram. Ler, interpretar a imagem e cena com animais. Então, foi isso que eu falei, a narração de história. Uma história, dentro de uma fazenda, eu dava cartaz e a criança ali criava a história dela. Utilizar a linguagem escrita por meio de desenho. Quando a gente conta uma história, a criança rapidinho, ela interpreta. Ela vai lá e desenha da maneira dela. E a gente pergunta, mesmo que a gente não entenda, a gente pergunta, o que você desenhou? Ele vai lá, vejo, aqui é uma aranha. Está bonita sua aranha. E aí nós temos que valorizar também, que é para dar essa oportunidade à criança. Cantar, enumerar e mandar similaridades de animais. Como eu falei, né, que a gente tem similaridade, e aí a gente quantos animais, a contagem, tudo isso. O corte, colagem, desenvolver a coordenação motora da criança. Fazer dramatizações, que vocês vão ver há pouco tempo, ouvir e contar histórias e fábulas, imitar o som dos animais, que é isso que eles gostam demais de fazer. Então, a gente pode perceber assim, que dentro dos conteúdos específicos, a gente pode tirar uma gama de coisas que são conhecimentos. Ou seja, quando a gente teve o passeio ao Parque da Cidade, a gente pode classificar os animais, os vertebrados, os invertebrados, a questão da natureza em si, e a partir dali, a quantidade. Será que aqueles animais estão felizes ali presos? Aí eles começaram a questionar, tia, por que o leão está assim, murchinho, triste? Então aí já são conhecimentos que eles vão construindo. E esse é realmente o ideal da gente. Não é que a gente, enquanto professor, dê um conhecimento pronto, mas que ele comece, a partir das suas experiências, a questionar, a elaborar suas próprias hipóteses. Então, dentro das atividades, nós tivemos os animais. Tem algumas imagens que não estão tão nítidas, a gente pede desculpa, mas a gente parte o nosso projeto a partir aqui das
da questão dos animais do parque da cidade. Então, cores, tamanho, formas, todas as classificações. Tem a turminha da creche que desde 1 ano até 3 anos fizeram parte desse passeio, que foi no início de janeiro para fevereiro. É a questão das rodinhas de conversa, onde a gente trocou a experiência, a gente fez os questionamentos com as turminhas. O uso da maquete, que tia Luzinete teve o prazer de estar explorando os animais que são domésticos, os animais selvagens, os animais pré-históricos. E, no final, nós tivemos o prazer de ter a Fazenda Savazine. A dramatização, a questão da música, do movimento, da interação com o colega, a socialização. As atividades escritas, tanto elaboradas pelos professores, de criação dos alunos e do Sistema Aprende Brasil. E a questão do contador de história, muito importante a gente criar o hábito, desde pequenininho, de que ele tem esse gosto pela leitura. Então, as fábulas foi assim um ponto inicial em que o aluno começou até ele mesmo se tornar o contador de história. O banho de piscina, a questão da recreação dos animais aquáticos. As atividades com música, que daqui a pouco a gente vai colocar um trechinho para a gente estar encerrando. E os resultados obtidos é justamente o quê? O conhecimento significativo. Não foi um conhecimento que passou por passar, um conhecimento que o próprio aluno construiu de uma forma prazerosa e lúdica, onde a gente teve a participação da família em todas as atividades, porque sem ela também não existiria essa parceria de conhecimento. E a participação ativa de todos os alunos, professores, funcionários envolvidos no projeto. Para encerrar, a gente vai passar um videozinho de 2, 3 minutos e eu quero agradecer a todos por esse momento. Muito obrigada. Dando continuidade ao 9º Encontro Pedagógico Cultural das Escolas da Rede Municipal de Ensino, convidamos para o projeto Cantando Eu Me Encanto, da Escola Municipal de Ensino Infantil, Papa João Paulo II, responsável Maria dos Prazeres dos Santos. É um prazer muito grande reencontrar esta bancada maravilhosa, meus professores da UNIT, né? Meus colegas de trabalho do Papinha, com muito carinho que nós tratamos assim, a Escola João Paulo II. A equipe do João Paulo é composta pela professora, que é a coordenadora administrativa, a professora Rosângela, que está aqui presente, o coordenador geral Cleverton e a coordenadora pedagógica Alessandra Cioli. Está aqui uma equipe de professores também prestigiando o nosso evento e nós ficamos muito felizes. Esse projeto Cantando Eu Me Encanto partiu da necessidade, né, de promover um momento para que as crianças pudessem se concentrar e aprender a ouvir o outro. Na sociedade apressada, tem muita dificuldade de ouvir o nosso semelhante. E eu percebia, né, os 3 anos que eu estou trabalhando lá, as crianças agitadas, você quer trabalhar uma coisa, elas não se concentram, não respeitam o limite, né, do espaço, o ouvir, né, o prazer de ouvir a voz do outro. Então, produzimos esse projeto. Foi trabalhado com 24 alunos durante o ano. Na Semana da Criança teve oficinas pedagógicas. Nessas oficinas, promovemos a oficina de relaxamento. Todas as turmas do Fundamental tiveram a oportunidade de participar no momento de relaxamento.
O período de execução é o ano 2010, está acontecendo ainda. O encerramento será com a festa do Natal, né, com todos. Podemos passar. O objetivo geral: desenvolver a integração grupal e ampliar o diálogo do aluno com os elementos envolvidos nas experiências da linguagem musical. Específicos: proporcionar situações para que o aluno se expresse a partir do seu esquema corporal, da relação com o espaço e o tempo. Ampliar qualitativamente as experiências sensoriais, afetivas e cognitivas. Então, com a música ela vai além das palavras. Sentimentos e emoções que estão no contexto. E nós que trabalhamos com crianças, nem tudo elas falam para a gente. E numa expressão, com o corpo, com o som da natureza, que foi preciso observar algumas coisas, né, com as construções, nós vamos descobrindo muitas coisas que nossos alunos não falam a gente, certo? Brincar com a música, imitar, incentivar e reproduzir criações musicais. Identificar a música como a combinação de sons de modo agradável ao ouvido. Reconhecer os instrumentos musicais de corda, sopro, percussão. Cantar em grupo e individualmente. E isso que nós estamos apresentando aqui é uma síntese do trabalho, né? O projeto é mais extenso, com mais atividades. Certo? E nesses momentos que nós fomos desenvolvendo essas atividades, percebia-se que eles têm uma curiosidade. E outra coisa importante, a música já faz parte da vida da criança, desde o ventre da mãe, né? Acostumado a ouvir. E quando nasce, né, as músicas de niná que os pais cantam, que as mães cantam, as pessoas que cuidam cantam, e a comunidade em si. As músicas da comunidade, eles gostam muito assim de arrocha, né? Então procurei trabalhar outros ritmos de músicas para que eles pudessem ver que tem outras possibilidades de música. Então, partindo da necessidade do que eles trouxeram para mim, foi construído esse projeto. Principais atividades envolvidas. Percepção das manifestações de ritmo e o som presente no próprio corpo. Respiração, pulsação, movimentos corporais, sonoridade com a voz, na natureza, no cotidiano. Passava para casa, vamos ver que som nós vamos ouvir nessa noite. No outro dia, vocês trazem para a gente socializar. Apareciam sons diversos, som de mar, som de árvore, canto de pássaro, som de arrocha, som de pagode, som de forró. Então, tudo que eles ouviam, a gente socializava no outro dia. Sonorização de situações criadas a partir de estímulos cênicos, visuais, literários, contos, lendas, histórias, situações do cotidiano, fenômenos da natureza, movimentos corporais. Como lá sempre tem culminância na data comemorativa, então, em cada culminância, sempre a gente faz apresentações. E como esse projeto é extenso, a gente sempre, quando tem Dia dos Pais, trabalha a música, né, todas as datas comemorativas, e inserindo o conteúdo das disciplinas. Participação dos alunos nos acontecimentos folclóricos. Foi fantástico a semana folclórica lá no João Paulo. Passando. Músicas para diversas comemorações, organização com as crianças, de cartaz com desenho ou gravura de instrumentos musicais, exploração das músicas folclóricas na multidisciplinaridade com português, quando os alunos tinham oportunidade, através da letra da música, de marcar as rimas, destacar os substantivos, se estiver trabalhando o verbo explorar, adjetivos, aumentativos e diminutivos, nomes próprios, classificar palavras de acordo com as sílabas e acentuação gráfica, além das disciplinas, né, números nas músicas que estão presentes, né, a questão do meio ambiente está presente nas músicas, os animais, como foi apresentado aqui muito bem pelas meninas. Então, a música é um campo vasto de trabalho para o professor. Passando. Nós temos aí os principais resultados obtidos. Esta foto que está aí atrás do texto foi uma foto no dia que nós levamos ao Teatro Tobias Barreto. Estava tendo um evento, né, de música. Então, vamos, né, mostrar como se dá isso realmente num contexto diferente da comunidade. Qual foi o resultado hoje? Hoje, já percebemos uma maior concentração na atividade, atenção, já param mais para nos ouvir, entendeu? Para ouvir o colega. Então, isto é muito importante. Passando. Aqui são algumas atividades, nós trabalhamos com música, né? A letra da música, a ilustração da música, as músicas populares, músicas de roda, músicas folclóricas. Passando. Aí foi trabalhando os instrumentos musicais, né? Eles iam desenhar o instrumento que eles conhecem, né? Então, nós temos aí a flauta, o tambor, são alunos do 2º ano, né? Alunos que estão com 7 e 8 anos. Aí foi na festa junina no São João, né? A apresentação da quadrilha também, que envolve a música. Pode passar. Aqui foi no folclore, com a música Papagaio, onde trabalhamos, assim, as palavras da música, né? Palavras que eles não conheciam, né? Palavras que eram do sertão, plantas do sertão que eles não conhecem, a questão do chique-chique, o que é isso, o chique-chique. Então, produzimos uma peça, apresentamos. Aquele meu papagaio é uma criança assim, que precisa
muito de concentração e ele não tinha, e depois ele já foi desenvolvendo, hoje ele já para ouvir, já diz um obrigado, né? Então é um avanço. Não posso ter efeito numa escola toda, mas em alguns alunos a gente vai conseguindo implantar essa semente. Aqui foi na Semana da Criança, né? Levamos palhaço, né, para a sala, para cantar com eles, brincar com eles, dentro do projeto também. Pode ir passando. Então, este projeto foi possível graças à colaboração dos coordenadores da escola, né? Dos nossos professores que estão lá, uma equipe muito boa, o Papinha tem, uma equipe que colabora, que dá as mãos. E assim, eu sou uma professora que gosto muito de recursos. Quando não tem, a gente cria com sucata, a gente vai buscar. Mas eu acho que a diferença na educação, a educação nos constrói sozinho. A educação se constrói no conjunto, na coletividade, e quando não dá certo, tentar outro caminho. Mas não tentar porque tem medo de errar, não. É errando que se constrói a educação de qualidade. Então, em nome da família do João Paulo, nós dizemos muito obrigada pela oportunidade, certo? Muito obrigada a todos.